sejam muito bem-vindos a esse canal. Estamos começando mais um vídeo com um convidado super especial, o senhor Fábio Luiz. Eu mesmo. Quem é você, moço? Quem é esse Pokémon que brotou aqui no meu vídeo? Eu sou um engenheiro maluco que às vezes grava coisas com você, fico de cameraman. Nós somos amigos há mais de 2 anos, você nunca Uns 2 conseguiu anos. chegar e gravar comigo um vídeo. Enfim, hoje eu trouxe o Fábio aqui pra contar a experiência dele, que ele, apesar de ele falar que ele é engenheiro, na verdade ele é um artista, multi-artista, porque você desenha bem, você faz design 3D, que mais no currículo? Toco violão, às Toca vezes. violão, aquarela. E ele começou a fazer um curso na Humber e trocou depois pro Seneca. E eu queria que ele contasse hoje a experiência, porque sempre no meu canal eu comento, se você não estiver feliz com o seu college, você tem a oportunidade de ir para outro programa, de ir para outro college, mas eu nunca tinha encontrado ninguém que tivesse realmente feito o caminho e mudado de estratégia. Então conta pra gente, como que era o seu curso na Humber? Como chamava? Eu vim pra cá fazer 3D Animation, mas eu passei um ano na Humber, eu fiz 2 semestres, depois eu tive o Summer Break. Depois do segundo semestre, eu fiz uma reavaliação do nosso plano aqui no Canadá, e eu verifiquei que pra mim, nada contra o Programa, currículo né, da Humber é muito bom, mas para o que eu pretendia, o que eu planejava em termos de realização pessoal, profissional, saindo da engenharia e vindo para cá mudar de carreira, né, que vara de desenho. Eu sempre fui aquele cara que desenhava, mas nunca tinha focado ou estudado arte mesmo. Então eu resolvi, já que é para mudar, por que não tentar uma coisa diferente aos 47 anos. Ninguém né? precisa saber Do dessa tempo. parte. Não, mas Eu tudo vou passar bem. uns desenhos seus aí na tela pro pessoal conhecer o seu trabalho. Mas aí quando eu cheguei na Humber, eu notei que eu era um dos poucos numa classe de 30 anos que realmente gostava de desenhar. Porque muita gente no mundo da animação 3D praticamente não desenha. Tudo computador. Computador. E é muito específico. Muita gente vem pra cá, eu não tinha essa visão, porque eu sabia um pouco, mas alguns alunos tinham aquela visão de, vou ser um diretor, eu vou criar minhas ideias, minha própria animação. E na verdade você entra de repente num ramo ou numa parte específica da animação em que você vai cuidar, por exemplo, só de criar o cabelo. Tá. Movimentação do cabelo, ou movimentação do braço, ou você vai cuidar do background. Você vai criar toda a coisa ligada para um videogame, por exemplo. Você vai criar as montanhas, vai criar as pedras. Então, de repente, isso pode ser frustrante para algumas pessoas. Porque segmenta muito, né? Você não faz todo, você Não, se você não faz especializa todo. numa coisa. É muito interessante porque a variabilidade que você pode, a possibilidade que você pode trabalhar no mundo de animação é muito grande. Só que eu comecei através de várias pesquisas de pessoas que eu encontrei no mundo da animação, pelo meu perfil, que era mais voltado à parte de criação e de concept, eu queria focar mais na parte de ilustração, em primeiro lugar, e depois, quem sabe, voltar para o mundo da animação. Depois que eu terminei o segundo semestre e veio o Summer Break, eu fiz essa reavaliação, eu achei o curso da Seneca de ilustração, que é de freelance, né? E também a animação, também você acaba sendo um freelance, você trabalha por projeto. Dificilmente, algumas pessoas seguem numa empresa, mas a maioria das pessoas trabalham por projeto. Você trabalha para um filme, acabou a sua parte, bora procurar outra coisa. Tá. Então, com alguns professores me ajudaram muito nisso, através do meu portfólio também, e como focar nisso, né? E como eu comecei fazendo, eu podia desenhar o background, eu podia desenhar fazer o design do character, alguma coisa assim, começou a ficar muito aberto. Eu fui numa feira de jobs aqui do Canadá, e quando eles viram meu portfólio, eles começaram a falar assim, olha, tem que focar em alguma coisa porque você faz tudo. E isso pode ser bom e às vezes muito perigoso. Ruim. Porque você não acha um ramo de atuação, né? Isso. Você fica... Isso. Isso parece que assusta eles um pouco, deve entender, porque eu escutei que você desenha melhor que o meu diretor de arte, mas eu não sei o que fazer com você, eu tenho medo. Eu escutei isso, então foi estranho para mim isso. E aí um rapaz me indicou o curso da Seneca, pode ser interessante para você. Não são 3 anos como o da Humber, que isso também assusta os brasileiros que vêm para cá, 3 anos de curso. Degree, né? E o meu era Advanced Diploma lá. era Advanced Diploma, não era Degree. Isso. E aí, 3 anos. Aí o da Seneca são 2 anos. Só que aí na época, como eu estava pensando em mudar, eu falei, vou tentar. Eu tive que mandar meu portfólio. Tá. E depois eu tive que fazer um teste de desenho, que é um teste que eles fazem você fazer
uma parte em perspectiva, desenhar a sua própria mão, e tudo rápido assim. E eu fui lá, fiz o teste e tal, mas quando eu decidi fazer isso, já não tinha mais vaga para setembro. Porque eu pensei, quanto que eu vou gastar de dinheiro em um semestre a mais, né? E aí, como não tinha mais vaga, eu falei, vou continuar na Humber. E eu fui pro terceiro semestre. Então, na verdade, no primeiro semestre da Humber, você já não estava satisfeito, você foi procurar... Não, eu fiz o segundo, tal, assim, mas eu comecei eu falei, será que é isso mesmo? Será que... Porque você entra numa espiral que você tá naquele negócio, que você veio pra cá, você tá mudando a sua vida e tal, mas é isso mesmo? É. Né? E tem toda aquela pressão do PR, né? A gente tá, de certa forma, trabalhando para conseguir a residência permanente, só que em paralelo você tem que pensar na tua vida pós-PR. E aí, eu vou trabalhar com o quê? Eu vou me sustentar com o quê? Como seria a nossa vida depois, né? A Patrícia veio pra cá trabalhando, através do visto e tal. E aí eu falei assim, então não vai dar pra mudar, eu vou ter que permanecer na Humber ou achar uma outra coisa. Só que aí nisso veio strike. Que é a greve, né? Quando entrou a greve, simplesmente as aulas pararam e alguns professores, não digo todos, alguns começaram, a gente que estava em dúvida, a gente vai estudar por aqui, ele falava, estudem por você mesmo, através de tutorial e matéria dada. Paga $8 mil pra você falar assim, estuda pela internet. É matéria dada, aí eu comecei a questionar, então eu vim aqui para estudar com o Dr. Google, né? Sim. E aí nisso, já estava quase acabando a época do strike, começou a história que o ministro tinha liberado para as escolas darem um prazo maior para devolver o dinheiro caso você desistisse. Eu pensei, mas como é que eu vou desistir agora? Eu vou ter que ir embora. Né? Todo o nosso projeto aqui vai por água abaixo se eu for embora. Mas aí, num instalo, eu resolvi mandar um e-mail para a Seneca. E falei, olha, eu fiz um teste há uns meses atrás, eu queria saber se ainda está válido, porque eu sei que a minha nota foi muito boa. E aí, em 1 minuto, o rapaz me respondeu, e foi isso mesmo. Ele respondeu e falou para mim, espera que eu vou analisar aqui e já te respondo. Em 5 minutos ele disse, já estou te mandando a offer letter. Eu falei, agora? Foi mexer na caixinha de abelha? Foi. E aí eu pensei, mas e agora? Como é que eu vou fazer essa mudança se o meu visto está ligado ao fato de eu estar estudando, em teoria, no college? Eu comecei a pesquisar a respeito, mandei e-mail para umas agências de intercâmbio para ver a situação, mas eles estavam meio perdidos por causa da situação do strike. Ficou uma situação de quem desistisse tinha que sair do país, por causa do visto. Que é uma informação totalmente errada, né? Foi. Então muita gente estava perdida, você vai ter que sair, ou informação que eu tive, você vai ter que fazer um visto de turista para 1 mês, porque era dezembro até começar as aulas em janeiro. Eu falei, como assim? Isso implicava em mais de $500 de ajuda. Eu falei, não é bem aí. E o que me deu estalo, eu liguei para o número que eu achei no canadá.ca. Falei com um canadense, expliquei a minha situação. Ele falou, não, você simplesmente vai para outro college e muda o seu DLI number, que é o número que cada escola tem um número, né? Cada college tem um número. Isso, que é o número de identificação daquela instituição de ensino. Então era simplesmente fazer essa mudança para cá o college e pedir o refund, né? Que coincidentemente foi a minha situação quando eu saí da Grace e fui pra Centennial também. Fiquei quase 1 mês louca atrás da informação até eu descobri que não preciso simplesmente não fazer nada, porque o status de study não muda. Você só tem que depois informar o governo que você mudou de instituição. Mas tem um porém nessa história. O visto, alguns vistos que eu vi algumas pessoas, no visto está especificado, no study permit, está especificado qual college. No meu, simplesmente dizer qualquer college canadense. Então alguns estão específicos, eu não sei porquê. Mas eu acho que mesmo assim não altera, porque tem um espaço lá no site CIC que você consegue entrar e fazer alteração do número do DLA. Então... só que esse número do DLA também tem um problema. Qual? No meu caso. O meu nome, como muitos brasileiros, é um nome extenso, para o padrão canadense. Então, quando eu fui começar a mudar o nome, ele simplesmente não me achava no sistema. Então eu falei, que tá de errado. Eu verifiquei tudo. Todos os códigos do meu study permit estavam lá, estavam corretos. Liguei de novo pro governo canadense, expliquei a situação. Eu fiquei 1 hora e pouco no telefone enquanto o rapaz checava toda a minha história de novo, que eu estava explicando, e vendo os meus dados. Então ele falava, eu não posso te dar informação. Mas aí eu disse, mas você pode confirmar. Eu comecei a falar para ele os dados. Para mim, no meu visto está tal coisa, meu nome está tal. Até que no momento que aconteceu, e ele falou, não sei por que isso. A minha data de entrada no study permit era diferente do sistema.
Então eu cheguei aqui, era dia 12 de agosto, e no sistema dele estava 1º de agosto. Tá. Então tinha nisso ele falou, é isso que está errado. Então foi muito engraçado. Eu falei pra ele, será que é isso? Ele falou, só uma maneira de saber. Eu falei, tá, eu vou fazer isso. Você pode esperar? Ele falou, tem o seu tempo. Então ele ficou comigo até eu preencher tudo de novo e o sistema demora para repassar. atualizar. Coloquei o negócio e ele está feito. Sucesso para você. Então foi muito bom, é muito aberto isso. De você ter em contato. Às vezes você está com medo, você não sabe quem procurar ajuda. Lógico, tem pessoas que estão aqui, como você está aqui para ajudar e procurar. Vamos tentar descobrir qual o caminho das pedras para isso, né? O college é muito aberto a isso. O próprio mesmo, pessoal lá da parte internacional me sim, ajudou. isso que eu ia falar, porque é interesse deles que o estudante fique no Canadá, termine o programa, Sim. que entre no mercado de trabalho, então esse suporte você tem do college. Tanto que onde eu encontrei a resposta pro meu problema na época da mudança de college, foi na própria Centênio. Eu cheguei lá com toda a documentação, então eu vou ter que aplicar agora pro visto, né, mudar de visto. A menina me olhou e falou assim, não, mas por que você vai fazer isso? Você não precisa mudar nada. Aí ela que me falou, finalmente, depois de um mês, uma pessoa que falou, não funciona dessa forma, o seu study permit não muda, ele não está vinculado a nenhuma instituição de ensino. Você tem um study permit no Canadá. Hoje, o GLA que está lá registrado para esse study permit é o da Grace, mas a partir do momento que você vem para Centênio, esse study permit vai mudar o GLA. No meu caso, eu tinha que fazer a extensão, e aí, esse que era a minha preocupação, porque o meu visto vencia em março, e aí eu ia começar na Centênio e isso ia terminar em setembro, então eu tinha que estender. E aí ela falou, não, você fica tranquila, você começa, no primeiro semana de aula você vem aqui que eu vou te dar a documentação e você vai pedir a extensão. Então é interessante isso. Foi bem simples e tudo se encaixou, porque nessa gasto e tudo como eu ia pegar o dinheiro de volta e usar para pagar o próximo semestre. No próximo semestre. E a mudança eu comecei a pensar, tá, mas eu vou entrar de novo, começar de novo um college, que vão ser 2 anos, como é que vai ser isso? Eu dei tanta sorte, Deus foi tão bom nessa situação, que eu entrei em janeiro e a coordenadora me disse, você faz os 4 semestres, né, os 2 anos, direto, sem summer break. Eu vou acabar com o mesmo tempo que a pessoa que entrou em setembro. E no mesmo dia que eu terminaria o outro curso. Seriam 3 anos. Então deu tudo muito certo. Que o retrospecto, do orçamento que você tinha no começo. Isso. Né? E o retrospecto para mim tem sido muito bom lá. Os professores, todos eles são ilustradores ou muito ligados na área. Então o meu portfólio é avaliado sempre. E eles têm me falado, olha, o seu caminho parece que é mais esse, pelo menos por enquanto, mas pode mudar. Então, a gama que eu tenho hoje, posso fazer ilustração comercial, posso fazer ilustração para um filme, para criar o concept art. Eu posso, no final do curso, claro, eu pretendo antes até montar minha empresa aqui, prestar serviço. Então eu posso, de repente, voltar para o Brasil e trabalhar para o Canadá, para os Estados Unidos. Legal. É bem aberto nesse sentido. Não necessariamente eu preciso ficar em Toronto, mas então começou a abrir uma porta para mim que eu posso explorar mais a minha criatividade. Em todos os trabalhos eu não tenho um limite de você só vai fazer essa parte. Do começo ao fim do projeto é a minha ideia. Então eles liberam assim, não, tem alguns limites, lógico, por cada assignment, né, cada trabalho, mas é bem aberto para isso. Então é interessante quando eu coloco isso, e eu já tive brincadeiras de, isso é coisa de brasileiro, pensar desse jeito. O estalo que a gente tem, isso é muito importante em termos de criatividade e também pela minha vivência de vida, né? Eu sou o paizão na sala, sou o tiozão na sala. Porque todo mundo é. Mas ao mesmo tempo, eu recebo o feedback de todos os alunos que estão em volta, começou a se formar uma família. E eu incentivo isso, talvez pela minha experiência da Humber, de falar, gente, não é uma competição. Cada um vai ter o seu espaço, são estilos diferentes. Você estava contando isso pra mim, né? Que eu ia perguntar agora, qual é a diferença básica que você vê da Humber pra Seneca, assim, eu sei que os programas são diferentes e tal, mas você estava falando essa questão da competição. Que você estava sentindo que na Humber tinha muito mais isso e que tem uma competição normal. Não. Por exemplo, você vai se formar em advocacia, você sabe que você vai disputar espaço com seu amigo de classe. Mas o que está sendo diferente para mim é que são pessoas, cada um tem o seu estilo de arte. Tem uma aluna que ela é focada em aquarela, ela é maravilhosa no trabalho que ela faz em aquarela. Mas a parte dela de criação é diferente da minha. Tá. Então eu foco um outro estilo. Como eu tenho uma visão já pensando no 3D, eu já penso o que isso pode ser utilizado de uma outra forma. Eu penso numa movimentação diferente e eu passo isso para eles. Então, experiência de
Por exemplo, tem um aluno que é muito ligado com a parte de quadrinhos. O sonho dele é seguir para Marvel e desenhar quadrinhos. Ele tem uma visão de quadrinhos limitada dentro da vivência dele de vida. Então eu falo para ele, olha, na minha época tinha esse tipo de quadrinho, é bom você ler esse tipo de quadrinho. Então essa troca é importante. A energia deles de volta para mim, de confiar no que eu estou fazendo, de olha, o que você acha disso? Então, de repente, pode ser um caminho até de consultoria dentro da escola. Então, é o tipo de coisa que eu me senti um pouco estagnado lá e aqui a visão está muito mais aberta. Entendeu? Legal. Eu lembrei agora da história dos quadrinhos. O que foi mais difícil para ele deixar para vir pro Canadá? O que foi? Coleção de quadrinhos. Coleção de quadrinhos. Eu vendi tudo, né? A gente vendeu apartamento, com muitos que vieram para cá, mas teve muita coisa, porque para quem coleciona alguma coisa, o processo de busca, de até o fato de você conseguir completar essa coleção. Hoje em dia tem muita coisa que você é reeditado e tal, mas eu passei pelo processo de buscar aquele quadrinho que faltava, ou aquele livro que eu precisava e tal, então de repente não podia trazer, era muito pesado. Então de repente ter esse desapego de ter e de você pensar, tudo bem, levou anos para fazer, eu posso começar de novo. Então isso é aquele trabalho, né? De desapego mesmo. Muita gente passa por isso. Eu falo, tem gente que fala muito de minimalismo perto de mim. Eu falo, você quer ser minimalista? Muda de país. Porque você vai entender o que é ser minimalista. Tu pôr tua vida inteira em 2 malas. De repente, tudo não, mas só você e quem está com você que é importante. Né? No caso, eu, minha esposa, 2 gatos. E os 2 gatinhos, a Charlotte e o Bartolomeu. Mas é interessante. Vem cá, deixa eu te perguntar, você fez o site já, né? Eu estou montando o site porque uma coisa que, no meu caso, que é freelancer, eu tenho que criar minha marca. O seu portfólio. Né? Mas tem eu nasci com o nome é muito viking, Silva. Né? Então eu tenho que lidar com isso aqui porque o som é diferente, o jeito que eles falam. Eu tenho que pensar numa forma mais... como até eu vi num vídeo alguém falando que hoje você está muito mais globalizado. Sim. Então você tem que pensar nisso. O que é fácil de você ser encontrado? O que vai me diferenciar no meu nome, alguma coisa? Então eu comecei a condensar o meu nome de uma forma que soe diferente e que eu ainda me entenda dessa forma para me vender, né? Nesse espaço, e aí criar o site, registrar o meu nome aqui no Canadá, registrar um site talvez canadense, o que é uma decisão forte, porque ao mesmo tempo pode me limitar no mercado americano, por exemplo, mas em termos canadenses existe uma pesquisa sobre a confiabilidade. Legal. Então isso vai ser muito importante para mim, de ser rápido em entregar um produto, né, no caso a arte, e tudo, e eu posso, quer dizer, se pensar no futuro hoje, eu almejo ter uma capa minha no New York Magazine, por que não? Sim. E eu ouvi isso de um professor, ele falou, essa capa pode acontecer. Então é estranho você ver um rascunho meu ter essa possibilidade, então você fala, cara, é possível. É que a gente que é amiga de fora, você fala, ele desenha muito. E o Fábio participou de um concurso que tem aqui em Toronto. Que é né? da transporte público, do transporte, né? E ganhou ano passado e esse ano ele tá concorrendo de novo, né? Eu fui um dos finalistas. Eles escolhem assim, porque a ideia é o sketch in the line, que você desenhe pessoas e situações que você veja pelo metrô e você tem que estar no metrô quando você faz isso, né? E no ano passado eu fui um dos selecionados, eu recebi, você não ganha nada com isso, mas é uma exposição. Sim, porque tá todos os desenhos, toda hora no ônibus ou no metrô, tá lá o desenho. Eu falo, meu amigo. É uma sensação estranha. O que foi selecionado, ano passado, as pessoas que estavam, uma moça, uma senhora, não sei se era a filha dela, a pose que elas ficaram conversando, elas ficaram uma pose muito zen, vamos dizer assim. Elas ficaram muito olhando para cima, então as duas estavam pensando em, não sei, que eu fiquei admirando aquilo, né? Então você tem um jeito que você faz, eu pegava a essência do que eu tava, rápido, sem que eu não interrompesse a vida deles, porque aqui isso é muito importante também, a sua privacidade. Sim. Apesar de você ver qualquer tipo de pessoa. Você tem que fazer o primeiro sketch no metrô, então? Eu faço às vezes a essência. Eu digo que eu tiro uma foto mental. Tá. Porque uma coisa que eu reparei na maioria dos desenhos, o que é mais simples, é você desenhar alguém dormindo. Você não incomoda a pessoa, e aqui você vê muita gente em vários horários, que está vendo de vários turnos, né? E você vê a pessoa dormindo. Então, entre aspas, é fácil. Porque você pode ficar tempo olhando para a pessoa. Eu gosto de capturar o olhar, eu gosto de pegar essa essência, o que a pessoa está pensando naquele momento. Então, as que eu consegui fazer isso, eu consegui capturar o olhar. O que foi engraçado é que depois de dias que eu já tinha terminado o desenho, já tinha mandado pro concurso e tudo,
a Patrícia viu a moça, ela falou, não é essa moça que você desenhou? Eu falei, caramba, ela conseguiu reconhecer, então eu fiz certo. Tá vendo? E depois a moça parece que ela chegou a comentar com alguém, e alguém falou, ela falou que se viu. Então eu não sei se gostou no ou não. desenho. Nunca encontrei. O site que você me mandou tem como a gente publicar? Eu queria. Tem como que mostrar. funciona? Porque eu quero mostrar os desenhos desse ano, que estão lindos. E aí, principalmente aquele de aquarela, né? Eu diria. Que esses dias ele mas, gente, ficou o melhor da de aquarela. Ele falou assim: olha que eu tô tendo que aprender no Seneca agora, tipo, tendo aula de aquarela. Porque eu sempre fui uma pessoa assim, tipo, sempre preto e branco. Porque eu gostava muito de. Eu cresci lendo quadrinhos em preto e branco. A essência pra mim era o sketch, fazer assim. Mas a possibilidade de hoje de computador, digitalmente, eu faço coisas digitais, já fazia no Brasil mais por hobby, ou quando alguém me pediu uma coisa, e de repente agora pode virar sua profissão? A minha fonte, né, ou profissão, como você falou. Mas, agora eu começo a explorar mais isso. Porque até então eu usava cor como, legal, vou pintar isso aqui de verde e tal. Mas a possibilidade que você tem, que você pode fazer às vezes com 2 cores, eu comecei a entender a possibilidade de você com poucas cores criar um universo, né? Então você tem de tudo. E aqui os assignments, né, os trabalhos de college é assim, amanhã você tem que entregar tal coisa. Semana que vem você tem que estar com o trabalho pronto. Então esse processo direto, como é na vida, tipo de freelance de ilustração, é você sempre estar correndo atrás da bola. E essa adrenalina que eu já tinha na Humber, de chegar a passar 3 dias direto sem dormir para terminar fazendo o trabalho. Fazendo um trabalho. E são coisas diferentes, então você manter o seu foco dividido. Eu tenho que fazer agora esse background, eu vou criar só as paredes, o ambiente que está em volta, sem me preocupar com quem está nele. Depois, agora só pensar nessa pessoa. Criar uma arma, eu criei um tipo de arma diferente, então esse tipo você tem que estar sempre com a mente muito ligada com isso. Mas isso é uma coisa que eu senti dos colleges do Canadá, é isso, eles te preparam já para o mercado de trabalho, que é a grande diferença entre college e university, né? A university tem todo aquele lado teórico, né? De você mais prático, abrir mais o leque das coisas. O college, ele é muito hands-on, tipo assim, é o que você vai aprender para usar no mercado de trabalho. Eles têm uma frase que eles usam muito que é it's not perfect, but it's done. E é difícil, pelo menos para mim, porque eu fico pensando, isso pode se tornar um portfólio. Sim. E a passagem foi muito importante para mim pela Humber, porque eu peguei isso, essa adrenalina de fazer coisa que é muito mais desgastante por usar um software e você ter que criar aquele produto e não tem a margem de interpretação que às vezes tem numa ilustração. E eu levei isso para a sala, eu falei, você tem que fazer. Então quando eu via alunos, não vou conseguir fazer, eu falei, você vai ficar sem dormir, você vai terminar. Faz o melhor que você puder, mostra ao professor, de repente ele vai te dar uma extensão que ele vai ver o potencial que pode chegar. Eu fiz alguns alunos fazerem isso e perceberem, eu posso entregar semana que vem. Né? As pessoas não estão tão preocupadas assim, eles sabem que você cumpriu o prazo. Sim. Mas você quer melhorar sua nota, você quer fazer algo mais. Então essa possibilidade de crescimento, a gente viu nesses quase 3 meses agora, né, do final do primeiro semestre agora que eu tô, né? Da mudança, né? Que você entrou agora em janeiro, né? Entrei em janeiro e agora você já vê uma mudança, mesmo no meu tipo de traço, as coisas que eu não costumava fazer, que agora eu faço, né? Então é interessante essa possibilidade. E a gente já discute, como a professora falou, porque ao longo desse curso vocês vão se preparar para o mercado. Eu falei, não, o mercado é semana que vem. Exato. Então você é já muito está construindo rápido. teu portfólio agora. Então, por isso eu tenho essa vantagem de já ter uma bagagem, mesmo Sim. que seja simples, por nunca ter pensado profissionalmente, tem muita coisa inacabada, mas ontem mesmo eu levei algumas coisas para um professor olhar e eu mostrei para uma professora na classe. Então ela expôs, ela falou assim, olha, o Fábio trouxe a arte dele. Então era uma coisa de 10 anos atrás, 2 anos atrás, eu ouvi de alunos que estão começando. Aí ele falou, não, já está pronto. Não, tem muita coisa para melhorar. Porque você tem a tua visão de artista, nunca vai estar pronto, nunca vai estar... assim, eu sei o próximo step daquilo e alguns deles estão ainda no que vai acontecer. Ao mesmo tempo, eles cresceram até os 20 anos de idade, ou 21, 22, ou até uma pessoa que tem 28, no mundo canadense, no mercado canadense. Então eles têm uma visão de mercado diferente da minha. Como você conversa com alguém é diferente.
Como é que você A tua se bagagem é de anos e é de outra de cultura. repente eu sempre lidar com coisas ligadas para a parte mais técnica e engenharia, e agora eu tenho que vender a minha arte, ou falar de mim mesmo, que é uma coisa que eu sempre tive dificuldade. E agora você tem que falar inglês. E é muito legal essa coisa do feedback dos professores, porque o seu primeiro, a gente fala muito de network quando você vem para o Canadá, porque você sai do Brasil, você tinha sua profissão, você tinha, né, o teu mundo ali, que a gente sempre fala, né, aqui você chega, não tem mais aquele amigo que se formou com você na faculdade pra você ligar numa hora e falar assim, olha, então eu tô desempregado, se você souber, né, de alguém que tá precisando, você perde essa coisa do network. Aquela linha, vamos dizer, como se fosse um cordão umbilical, Sim. que você tinha no Brasil. No meu caso, eu saí com uma licença do meu serviço de 2 anos. Eu ainda posso voltar pro Brasil e voltar pro mesmo trabalho que eu estava. Mas ao mesmo tempo é aquela coisa, eu tenho que cortar esse cordão. E começar de novo e aqui. avançar. É difícil? É, porque assim, essa história de o Canadá precisa de você... Precisa, mas você tem que achar teu caminho, teu espaço, lutar por ele. Você vai entrar, porque existe um mercado canadense que tem que absorver pessoas que são de fora de uma outra cultura, que você tem que mesclar os seus costumes, que não são ruins, são diferentes apenas. Num mundo, teoricamente, que aceita tudo, mas que tem as suas limitações também. Por e isso tem que eu falo, manter a sua própria existência. Os professores acabam sendo o primeiro network. O primeiro grau de network que você vai construir aqui é... E foi uma coisa que eu vi, na porque escola. no último semestre, um professor, que ele é o marido de uma professora. E eu sugeri ela, porque ela falou assim, seria bom vocês conversarem. Eu falei, por que você não traz seu marido aqui? Então ele foi na aula, viu o que eu tinha feito um trabalho, e a gente tinha que imaginar quanto que seria pra gente cobrar de uma empresa. Mensurar o é aquela coisa, por exemplo, preço. Você vai fazer um serviço para Veja no Brasil. Você sabe mais ou menos o mercado da Veja. Então, de repente, alguém fala, você vai fazer para a revista tal. Você, é importante isso para vocês, essa revista? Eu nunca ouvi falar. Como eles também nunca ouviram falar da Veja ou da Folha de São Paulo. E aí eu mesurei o valor baixo, que eu já sabia que era baixo, para gerar discussão. E ele falou assim, com isso você aprender, absorver. E era muito mais que o dobro. Numa coisa que eu levei 2 horas para fazer, Tá vendo? Aí Tô você aprendendo. começa, então. E ele discutiu sobre isso, da possibilidade que eu poderia chegar aqui. E ele falou, o último semestre você tem que escolher um foco. Que se, por exemplo, você quer fazer ilustração para livro infantil, por exemplo, ou fazer área comercial, ele falou, o semestre último você vai fazer isso. E ele falou, a minha ideia é que vocês já estejam trabalhando, fornecendo trabalhos, serviços. Então, é interessante. Tá batendo mó sol em você tá ficando laranja, eu acho. Vou pegar um bronze aqui, nessa primavera de 2 graus. É, uma primavera de 2 graus. Melhorou, né? Ai. Nós é simples. Pronto. Nós é simples, mas não precisa ficar laranja no vídeo, né? Então, legal. Mas muito bom você ter vindo, aceito o meu convite, finalmente, volte sempre. Vocês viram aí o trabalho dele, eu tô passando os vídeos, porque você vai me mandar, óbvio, né? Um monte de desenho pra eu passar enquanto a gente conversa. O que mais que ficou faltando falar? Acho que só isso, né? O processo de mudança foi tranquilo, porque você foi direto na cena que fez, né? Foi. Basicamente foi você entrar em contato com o seu novo college, você ter a sua offer letter, você pagar, você tem que pagar isso daí, você pediu o desligamento da outra. No meu caso teve o processo o strike do refund. Mas a gente estava discutindo isso antes de gravar o vídeo, porque tem um tempo que o college te dá para você fazer o dropout, né? Que é você sair do curso. Normalmente você tem cerca de o primeiro mês de cada semestre, é o momento que você pode desistir sem que isso afete a sua situação em termos acadêmicos. Tá. Se você desistir depois desse, falta um mês para terminar o semestre. Fala, eu desisto. Para eles não importa, você não fez o semestre, você desistiu. Sim. Então você vai pedir o seu dinheiro, você vai perder a o grande refund parte. não é igual, No meu caso, teve um processo. Até o dropout parece que você pega até 80%, depende do college também. Eu só deixei cerca de $1.000, que é tipo a taxa administrativa deles, né? Levei mais de 3 meses para receber o dinheiro de volta, por erro deles, porque eles marcaram como se eu fosse voltar. E eu tinha marcado, e eu tinha isso como prova, eu falei, foi erro de vocês. Só que nisso se passaram meses que até eles devolverem o dinheiro do semestre. Entendi. Bom, outra coisa que eu esqueci de falar, desculpa te cortar, é que eu utilizei os meus créditos de algumas matérias que eram similares do curso no da novo Humber. college. Tá. Então na Sêneca, aí como eu paguei o primeiro semestre,
a grade que eu já tinha cumprido entrou como crédito para a próxima. Então eu eliminei 2 matérias e eu vou pagar menos no próximo semestre. Muito bem, legal. Que também é uma dúvida de algumas pessoas aqui, se é igual no Brasil. Porque no Brasil, quando você faz tipo, uma segunda faculdade, um segundo programa, eles fazem aquela análise do currículo. Se você tiver matéria igual, você entra como aproveitamento de estudo, né? Como diz meu sogro, isso sai no xixi. O dinheiro sai no xixi, então depois você resolve, depois você bebe de novo e vai. E a vida é assim mesmo, né? Não adianta você ficar, porque eu tenho que fazer isso e tal. Você não sabe o dia de manhã. Depois de coisas que eu passei e vir pra cá e eu tenho que agradecer a Deus todos os dias. Eu sei, é uma nova possibilidade. É difícil, vai ser difícil, pesa a idade, pesa. Não sou velho, não me sinto velho. Mas você sabe, é diferente, a minha perspectiva de vida é diferente, a perspectiva do que eu quero pra minha vida é diferente de alguém que tá começando de eu vou embora, vou agora pra Niagara, eu vou pros Estados Unidos, eu posso viver embaixo da ponte, sou casado, eu tenho que pensar no que vem. Bom, muito obrigada por ter dividido a sua história, quem sabe inspire alguém que aí tá insatisfeito com o seu college, queira mudar, queira, né, quero que as pessoas assistam esse vídeo e saibam que tem como você trocar. Sempre eu falo no canal, né, gente, não é assim, sabe? Tipo, você escolheu aquilo e você tem que morrer até finalizar aquilo. Não pode ser um grilhão, não pode ser uma bola na sua perna. Se você já recomeçou vindo pra cá, você pode recomeçar. De repente você veio pra cá com 20 anos de idade, aí você se formou. Quando você tiver com 35, você fala, não é isso que eu quero. Exato, recomeça. Exato. E é uma coisa tão assim, e mesmo as pessoas enxergam a coisa da imigração como uma coisa tão pesada, sabe? Tão, nossa, se eu não conseguir migrar pro Canadá, eu falhei, sabe? É muito pesado. Pesa um pouco o que você fica. Existe uma expectativa. Eu escutei muito, você tá maluco? Você vai largar o seu emprego, você tá estável. Eu vou. Vindo ao apartamento, vai o seu plano de aposentadoria. O que você vai fazer lá? Eu vou atrás de um sonho. Eu falei, meu, é muito legal. Se você vê, tem muitas empresas de sucesso que foram criadas aos 50 anos de idade. Sim, idade não tá aqui, ó, não é assim. Mas como muito diz legal. O Ziraldo, a velhice é um negócio que aparece de repente. Aos 85 anos você vira velho, do nada. Então... Do nada, tá vendo? Não sei. Fábio, muito obrigada por compartilhar sua história. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários e nós vamos trazer ele de volta. Assim que você se formar, você vem aqui me dizer do mercado do trabalho. Não, tá menos 2 lá fora, né? Você é velha, vai. Não sou velha, é que tá tão quentinho aqui. Eu tô com as minhas reading socks. Tchau, gente. Tchau.